Olá, empresária! Seja bem-vinda ao canal da Lô. Aqui nós discutimos estratégias para você fazer uma venda por dia no seu negócio de mesa aposta. Eu sou a Lô Nascimento, mentora de empresárias de mesa aposta, e hoje nós vamos falar sobre consultorias de mesa aposta. Eu vou trazer aqui tudo o que você precisa saber para você conseguir prestar uma consultoria de mesa aposta, combinado? E aí, eu já vou começar aqui falando para você sobre o que é uma consultoria, né? Muito se confunde aí a diferença de consultoria com mentoria. Eu vou trazer tudo isso para vocês, mas para começar, o que é uma consultoria? Na consultoria, você especialista em mesa aposta, você traz ali, você partilha o seu conhecimento com a cliente, né? Você traz o seu conhecimento e aí você orienta essa cliente com as demandas que ela precisa. Então, por exemplo, aqui trazendo para o nosso universo da mesa aposta. Se a cliente ela quer uma consultoria de enxoval, você vai trazer ali o seu conhecimento, você vai partilhar com ela, você vai montar o dossiê dessa cliente, você vai trazer ali tudo aquilo que ela precisa, orientar a cliente com a demanda dela, que é montar um enxoval otimizado, montar um enxoval inteligente com as características que ela precisa. Você vai trazer isso para essa cliente resolver esse problema dela, entendeu? Então, isso é prestar uma consultoria. E aí, a gente tem diversas consultorias que eu vou trazer para você quais são os tipos de consultoria na mesa posta, mas existe uma diferença entre consultoria e mentoria, e isso precisa ficar claro. Na hora de você alinhar com a cliente, você precisa deixar claro o que é o seu serviço, certo? E aí muitas confundem prestar mentorias com prestar consultorias, e isso precisa estar claro para vocês. Então, qual seria então a diferença entre a consultoria e a mentoria? Na consultoria, como eu te disse, você é especialista, você vai partilhar ali o seu conhecimento e resolver aquela demanda, orientar a cliente com aquela demanda específica que ela precisa. É algo mais focado, centralizado ali no que a cliente precisa naquele momento para resolver aquela demanda, certo? Já a mentoria, na mentoria, o mentor, ele aconselha ali, né, o aluno. Ele traz a sua experiência para moldar aquele aluno, para levar o aluno até um caminho. Não sei se você consegue entender isso. Então, essa mentoria, ela dura ali por um período determinado, obviamente, para que aquele aluno, aquele mentorado, ele chegue no seu objetivo. Então, por exemplo, eu como profissional, eu como mentora de empresários de mesa aposta, eu levo ali as minhas alunas até o caminho que elas buscam, até conquistarem uma venda por dia no seu negócio de mesa aposta. Como? Com a minha experiência nesse mercado, com a minha experiência, com tudo que eu já passei, eu encurto esse caminho para a minha cliente, para a minha mentorada, no caso. Ficou claro? Conseguiram entender? Me mandem aqui se vocês conseguiram entender essa logística, tá? Que é muito importante eu ver se vocês estão conseguindo entender aí o nosso conteúdo. E aí vocês já viram o que é uma consultoria, qual é a diferença entre consultoria e mentoria, mas vamos trazer para o universo da mesa aposta, que é o nosso nicho, que é o nosso que a gente realmente quer fazer. Então, quais são os tipos de consultoria que você pode prestar como especialista aí em mesa aposta? A consultoria de enxoval, como eu já falei, né, você vai trazer ali para a sua cliente esse universo, montar o enxoval da sua cliente, enfim, ajudá-la nessa demanda. Consultoria de mesa posta, com a questão de montar mesa, decoração e tudo mais. Consultoria de etiqueta mesa. Consultoria para eventos, para receber bem. E consultoria para profissionais, que no caso hoje eu faço isso, né? Eu presto consultoria para outras profissionais de mesa posta. Com a minha experiência ali, com o que eu faço, eu trago na demanda. No caso, por exemplo, de produção de conteúdo no perfil de mesa posta, ou de estratégias para vendas. Então, eu presto essa consultoria para resolver essa demanda em especial da cliente, tá bom? Então, trazendo para esse universo, vocês já viram aí, então, quais são as consultorias que você pode prestar, né? Você, por exemplo, que costura, você tem uma experiência boa com costura, tal, porque as pessoas estão começando a te procurar para, ai, como é que faz, né? Esse canto mitrado, que toda costureira adora, toda pessoa que vende mesa posta adora falar do canto mitrado. Então, ai, como é que faz esse canto mitrado, não sei o quê. Então, quando você começar a perceber essa demanda, você pode oferecer uma consultoria. Olha, eu posso te oferecer uma consultoria em que eu vou te ensinar vou te orientar a fazer esse canto mitrado e da forma certa, da forma que eu sei fazer. Eu criei um método para isso, me funciona muito bem, eu vou te passar. Entende? Então você pode prestar
essa consultoria para outras profissionais do mercado, tá? E aí, beleza. Então, mas, Lô, qual seria o benefício? Por que seria interessante eu contratar uma consultoria, né? Isso tem que ficar claro. Obviamente, se eu quero vender minha consultoria para você, eu tenho que deixar claro qual o benefício de você contratar essa consultoria. E aí, eu gosto muito de falar o seguinte: quando você contrata uma consultoria, essa consultoria ela te encurta o processo, tá? Você precisa ali, a consultoria ela é focada em uma estratégia, em algo direcional mesmo. Você direciona essa pessoa, né? Você orienta ela e direciona aquela demanda específica. Então você facilita a vida da sua cliente. Concorda? Eu, por exemplo, facilito a vida das minhas clientes de consultoria em relação ao Instagram. Elas estão totalmente perdidas, não sabem o que postar. Eu venho ali e trago essa realidade para elas. Não, então você vai postar isso. Eu resolvo esse problema dela. Então, meio que consultoria, você resolve o problema do povo. A pessoa não sabe montar uma mesa, monta a mesa, não sabe combinar as cores, então você vai trazer ali na consultoria, você vai resolver essa demanda dela. Entende? Então por que é interessante você contratar uma consultoria? Porque você vai encurtar esse caminho para você, né? Você vai, o processo ele vai ficar mais leve, porque você tem alguém ali que sabe como resolver esse problema que você está batendo de frente e não consegue passar dele, tá bom? Então, por isso que você deveria contratar, sim, uma consultoria, e é isso que você tem que passar para as suas clientes que você quer vender a sua consultoria, que é por isso que elas precisam, porque você vai facilitar a vida delas de alguma forma, tá bom? Ó, se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir aqui, dar um like no nosso vídeo, se inscrever no canal, porque a gente discute muitas estratégias para o seu negócio de mesa aposta, e ativar as notificações. Ativa o sininho para todo vídeo que eu postar você conseguir receber meu conteúdo, tá bom? E vamos continuar aqui então. Lô, você já me disse o que é uma consultoria, qual a diferença de uma consultoria e mentoria, quais consultorias eu posso prestar na mesa aposta, qual o benefício de contratar uma consultoria. E agora eu quero saber o seguinte: quais os conhecimentos que eu, como especialista, preciso ter para prestar uma consultoria? Primeiro, para você prestar uma consultoria de mesa aposta, obviamente você precisa saber tudo sobre mesa aposta, concorda? Então, eu vou falar aqui para você prestar uma consultoria para profissionais, tá? Uma profissional, ela te procura, querendo que você preste essa consultoria para ela. E aí, como você vai saber se você está apta a prestar essa consultoria? Você precisa ter esses conhecimentos aqui, vou listar aqui para você, que vai facilitar para você poder levar esse conhecimento para o seu cliente. Então, primeiro, você precisa entender sobre o mercado da mesa aposta, concorda? Se você vai prestar uma consultoria para profissionais de mesa aposta, você precisa entender sobre esse mercado, você precisa saber tudo sobre o mercado, estar atenta, saber tudo sobre montagem de mesa, sobre princípios de montagem, sobre técnicas de montagem. Você precisa saber ali sobre combinações, né? O que combina com o que, quais as cores que combinam, tudo isso você precisa ter noção sim, para você poder, obviamente, passar esse conhecimento para sua cliente que contratar a sua consultoria. Segundo, obviamente, você precisa saber sobre produção de conteúdo, precisa saber produzir conteúdo muito bem, até para trazer essas clientes de consultoria para você, concorda? Como é que você vai passar para as pessoas que você está oferecendo esse serviço se você não consegue fazer isso? Né? E aí você não consegue ajudar outras pessoas também a realizar o seu trabalho melhor. Então, saber tudo sobre produção de conteúdo, sobre construção de narrativas, sobre ali a construção de comunidade, criando essa comunidade ali no seu perfil do Instagram, na sua audiência, né? Comunidade de pessoas que estão com você, que querem fazer aquilo que você faz. E saber tudo, obviamente, sobre vendas, sobre funil de venda, sobre abordar clientes, sobre como tratar, como negociar essa consultoria, como precificar essa consultoria, tudo isso sobre a geração de desejo, que é muito importante. Então, você precisa ter esses conhecimentos para conseguir prestar uma consultoria aí para profissionais. Tá bom? Ficou claro? Me digam aqui o que vocês estão achando, o que vocês estão achando desse conteúdo. É muito importante para a gente saber o que trazer aqui para vocês, tá bom? E aí, show! Vamos lá então. Lô, já entendi o que é a consultoria, tô animada, quero prestar essa consultoria. O que então você me diria com o que eu tenho que tomar cuidado, assim? Como não errar, né? O que seria um jeito errado de prestar essa consultoria, digamos assim?
A gente sempre fala do jeito certo, né? Te falei aqui como é que fazer e tudo mais, mas como não fazer? O que não fazer quando vou prestar uma consultoria? E aí, gente, é muito engraçado, porque quando eu comecei a prestar consultorias, eu não tinha noção de nada. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês, eu tive que construir todo esse método, construir tudo que eu tô, né, para prestar, porque não tinha esse apoio. Eu até fiz cursos na época, mas nada com nada, não me deram esse respaldo, não me ensinaram o como, né, que é o que eu faço questão de ensinar para as minhas alunas. E aí, eu vendi as consultorias muito assim. Eu não tinha nada específico. A pessoa entrava em contato comigo, eu falava para ela que precisava de consultoria de mesa aposta. Mas eu não deixava claro como é que era essa consultoria. Então, assim, às vezes, por exemplo, eu cobrava, sei lá, R$ 500 na consultoria, só que aquilo ali, o que a cliente me sugava, dava muito mais. Entende? Eu teria que ter cobrado uns R$ 3.000 pro tanto de serviço que eu prestei para aquela cliente. Sabe? Por quê? Porque eu não deixei clara as expectativas, eu não alinhei as expectativas com a cliente. Eu não mandei uma proposta para ela explicando item por item do que ia ser feito. Eu não expliquei para ela exatamente aquilo que ia ser feito. Eu me coloquei à disposição dela. E isso é errado, é um trabalho, certo? Então, se você vai prestar uma consultoria, é muito importante que você envie uma proposta especificando tudo. Eu gosto de mandar por PDF uma proposta explicando item por item de como funciona a minha consultoria, qual é o passo a passo, o que que inclui, como vai ser feito isso, o que está incluso, o que não está incluso. Tudo isso precisa estar bem claro, tá? Alinhe essas expectativas com a cliente para que você não passe sufoco, para que você não venda algo que você vai se arrepender depois. Tá? Isso é muito comum. Já tive muitos casos de cliente me procurando assim, ai, Lô, alunas mesmo, Lô, vendi a consultoria, mas nossa, foi muito cansativo. Gente, não é assim, tá? Você precisa saber exatamente o que você vai passar e se impõe em relação a isso. Porque senão a pessoa acaba ali, ela não entende, ela contrata achando que você vai resolver a vida dela por completo, e aí você fica completamente imersa naquela situação para ganhar pouco, tá? Então toma muito cuidado com isso. E aí, beleza então. Que não fazer é isso, gente. Não deixem tudo assim, a Deus dará, sabe? Ah, não, vamos ver, eu vou fazer. Caramba, fechei minha consultoria, minha primeira consultoria. Que massa! Agora eu vou fazer tudo que a cliente quiser. Não é bem assim, tá bom? Você é profissional, você se impõe, você tem que se posicionar em relação a isso, do que realmente você presta e do que você não faz. Bom? Então, deixe sempre claro, alinhe essas expectativas, porque isso vai facilitar o processo dessa consultoria para você. E aí, Lô, beleza, já entendi, gostei, achei sensacional, já entendi o que não fazer, já vou ali criar minha proposta para mandar para cliente. Mas quanto ganha uma consultora? Quanto ganha uma pessoa para prestar essa consultoria de mesa aposta? Eu vou te falar quanto eu cobrava na época, porque isso aqui ninguém fala também, né? Quando eu comecei, por exemplo, para prestar uma consultoria de mesa aposta, essa profissional que eu presto hoje, a minha primeira consultoria profissional, eu cobrei o valor de, se eu não me engano, R$ 700. E aí, eu vendi 2 nesse valor, mais ou menos, e eu vi que o resultado era sensacional. Eu validei o meu produto, né? E aí eu fui lá e dobrei o preço. Depois que eu dobrei o preço, eu já vendi mais de 30 consultorias nesse valor. Então, assim, eu cobrava 700 hoje, ela custa R$ 1.600, sei lá, e vai aumentar, tá? Porque conforme a demanda aumenta, você aumenta também. Então, quanto ganha o iniciante? Vai prestar uma consultoria profissional? Depende do que você vai prestar ali, do que você vai oferecer, quantos encontros são, obviamente, tá? Mas ali uma média, R$ 500, R$ 600 a consultoria que você cobra. Lô, mas pra mim isso é pouco, né? Caramba, eu vou ter que prestar quantas consultorias no mês para conseguir fazer um salário bom e tal? E aí, vamos lá. Para você aumentar, como que você faz para você aumentar esse valor que você ganha vendendo consultorias, né? É importante que você construa uma autoridade no mercado. Concorda que se você tem uma autoridade ali, você tem um produto validado, eu acabei de contar a minha história. Eu comecei cobrando R$ 600, R$ 700, e aí eu fui, no mesmo mês, eu vendi 2, no mesmo mês eu dobrei o valor da consultoria, e eu vendi muito, dobrando esse valor. Então, por quê? Porque tinha resultado, porque estava validado.
Porque eu prestei uma consultoria para cliente que ela me pagou R$ 600 e na minha primeira ação de vendas que eu fiz com ela, ela vendeu R$ 5.000. Então eu poderia cobrar mais caro por aquilo, porque era algo validado. Certo? Então, as provas sociais, elas são muito importantes nessa questão, por isso eu sempre defendo a ideia de que você tem que postar prova social, tem que mostrar que as pessoas estão, que você está mudando a vida das pessoas de alguma forma com o seu trabalho faz sentido para essas pessoas, tá? Então, com provas sociais, você consegue trazer aumentar a sua autoridade e consegue ali cobrar mais. Outra coisa, conforme a demanda for aumentando, ou se a procura for muito grande, você começa a cobrar mais caro para você atender menos pessoas, certo? Então, se eu queria ganhar, sei lá, 6.000 por mês, digamos, só com consultorias, porque eu tenho outros diversos, eu tenho curso vendo mentorias, enfim. Só com as consultorias. Se eu quiser faturar R$ 6.000 por mês com as consultorias, então eu teria que vender 10. Agora, para eu faturar R$ 6.000, uma consultoria a R$ 1.600, R$ 1.500, R$ 1.600, eu preciso vender ali 3, 4, né? 4 consultorias ali, eu já me garanto. Entende? Então, isso muda. Muda o jogo para você também. Então, conforme aumenta essa procura pela sua consultoria, e como que essa procura vai aumentar? Quando você começar a gerar desejo por ela. Então, quando você mostrar que os seus clientes têm resultado, que a vida dessas clientes mudou, que o que você faz realmente tem valor, que o que você faz sentido e vai mudar a vida dessa pessoa, ela entendendo isso, deixando isso claro, você vai conseguir aumentar o valor da sua consultoria, tá bom? Ó, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês hoje, o tema da nossa aula, que baita aula, né, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre prestar consultorias na Mesa Aposta, enviem aqui embaixo nos comentários, que eu vou fazer questão de responder todas vocês, que eu quero todos vocês aí arrasando, prestando várias consultorias, combinado?